Paz do Senhor, meus irmãos, uma boa tarde. Deus abençoe a sua vida. Mais uma leitura diária oficial para nossos corações, amém? Que está lá em Mateus. Vamos lá fazer nossa leitura. Mateus 16, no seu versículo 1, que vai dizer assim: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhe: Quando é chegado a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. Hipócritas! Saber diferenciar a face do céu e não conhecer os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus lhe disse: Adverti e cautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam-se entre si, dizendo: É porque não fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé? Sobre o não vos fornecer de pão, não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos cinco pães para 5.000 homens, e de 4 cestos levantaste? Nem de 7 pães para 4.000, e de 4 cestos levantaste? Como não compreendeis que não vos faleis a respeito do pão, mas que dos guardeis dos fermentos dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Os saduceus e os fariseus há tempos, queriam pegar Jesus em todos os momentos, queriam matar Jesus, queriam acabar com a vida de Jesus, porque Jesus estava pregando no sábado, Jesus estava curando no sábado, Jesus estava fazendo milagres, Jesus estava fazendo sinais, prodígios e maravilhas. E eles não lembraram, do que os profetas falaram sobre Jesus, e eles não acreditaram, que Jesus viria, humilde, daquela maneira. Então, eles não creram, nos milagres de Jesus, e foram muitos os milagres de Jesus. E aqui eles começam agora a interrogar Jesus, dizendo: dá-nos dá-nos um sinal do céu, para dizer que ele era Jesus. Só que Jesus conhecia na maldade do coração dele, Jesus sabendo a intenção do coração dele, e sabendo que mesmo que se ele fizesse um milagre, eles não creriam, porque o coração deles estava endurecido, eles não criam, em Jesus. E aí Jesus, não querendo muita conversa, não querendo muito papo, Jesus diz assim: olha, só um sinal lhe será dado, o sinal de Jonas, porque Jonas, ele passou 3 dias no ventre do peixe, Então, você vê, quando você vai lá ver em Jonas, você vê a história, Então, acho que em Isaías fala do Messias, Então, todas as escrituras já vêm sinalizando sobre Jesus e sobre a sua morte de cruz, sobre a sua vinda, do Messias. Então, aqui eles começam a interrogar Jesus, e Jesus com muito pouco papo, não estava afim de papo com eles. E aí o que acontece? Aí Jesus se retira, e aí o Senhor adverte, aos discípulos: olhem, sobre o fermento dos fariseus. E eles acharam, pensaram que era porque eles não trouxeram pão, não forneceram pão, não pegaram pão para guardar. E Jesus fala assim: não, homens de pequena fé. Queridos, a gente, para crer, a gente precisa ter fé. A gente, para ver coisas, extraordinárias, pra gente vivenciar coisas extraordinárias, a gente precisa de fé. E aqui o que acontece? Aí Jesus começa a divertir. E aí no final é que eles entendem, Ah, sim, é das doutrinas dos fariseus. Então não é diferente nas nossas vidas. Hoje a gente vai encontrar pessoas endurecidas com corações que não querem receber Jesus. A gente vai encontrar pessoas perversas que querem nos pegar em erro. A gente vai encontrar doutrinas erradas, doutrinas que ensinem coisas erradas. Mas Jesus, ele sempre nos adverte a respeito disso, de que viriam falsos profetas, viriam ensinamentos errados, mas que só um era os ensinamentos, o ensinamento de Jesus Cristo, da vinda dele, da ressurreição, da morte e ressurreição.
Então, diante dessa palavra, né, que a gente possa estar ligado, né, sobre pessoas de mais índoles, de mais intenções, pessoas que induzem a gente ao erro, né, porque eles queriam ali, de alguma maneira, ridicular Jesus, eles queriam Jesus conhece a gente, queridos, Jesus conhece a intenção do coração, tanto que Jesus se retira, Jesus não dá nem muita atenção, e às vezes a gente precisa fazer isso, se retirar diante de conversas, diante de coisas que podem nos induzir ao erro, de coisas que não condiz com a palavra, de coisas que a gente precisa ter esses exemplos de Jesus, não se misturar com certos tipos de pessoas que querem só nos difamar, sabe? A gente entender a sagaz das pessoas, o quanto são sagazes, o quanto são, sabe? Querendo pegar a gente no erro, querendo pegar a gente em situações, se afasta dessas pessoas, elas não têm nada para oferecer a gente. Então, faz como o Senhor Jesus, e ele, né, instrui os discípulos, esses fariseus aí, não se contamine com o fermento deles não, que eles querem fermento para levedar toda a massa. Eles querem induzir vocês a errar, Então eles entenderam o que era a questão da doutrina. Porque às vezes os discípulos estavam com Jesus, mas não entendia, né, as coisas de Jesus. E às vezes a mesma coisa, a gente vê, o Senhor nos sinaliza a coisa, a gente não compreende. Mas hoje é tarde a gente entender, de fato, como a gente precisa agir, da maneira que a gente tem que agir, diante das situações, diante das pessoas que querem nos pegar em erro, querem nos induzir ao erro. Guarda seu coração dessas pessoas e se afastam delas em nome de Jesus. E fica ligado, né, naquilo que Satanás, ele tenta colocar, né, na nossa mente, no nosso coração. Hoje a gente não tem tantos fariseus, né, eu falo assim, né, que nem tinha antigamente, mas o diabo, ele faz o papel dos fariseus, vai querer colocar algo no nosso coração e na nossa mente. Vamos orar? Soberano Deus, glorioso Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor nunca nos deixa, Jesus, nunca nos deixa enganado diante das pessoas, diante do inimigo. Pai, nessa tarde, em nome de Jesus, eu te peço, abra nossos olhos, abre nosso entendimento, Deus, para entender, Senhor, que grandes coisas o Senhor tem feito. E tem pessoas que são assim, Senhor. O Senhor faz grandes milagres, o Senhor faz prodígios, sinais e maravilhas, mas não aceita o Evangelho, mas não aceita o Senhor como Senhor e Salvador, e querem que o Senhor faça algo mirabolante, extraordinário. O Senhor não vai fazer nada para agradar ninguém, Senhor. E ali o Senhor não fez nada para agradar aqueles fariseus, Senhor. Então, Pai, nessa tarde, em nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, Pai, nos capacita, Senhor, para fugir, Senhor, da aparência do mal. Deus nos capacita para fugir, Senhor, das garras de Satanás, Senhor, mazelas, daquilo que ele tenta nos induzir, nos conduzir, Senhor, para nos contaminar, Senhor. Pai, te agradecemos, meu Pai, por este dia, por esta hora, por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Fique com Deus.